Estamos ao vivo aqui no canal. Sejam bem-vindos à Câmara Modera e a Mediadores do Sul, tá? Então, sejam bem-vindos a Adriana Menelli, minha sócia, o Vitalino Guedes, a Grace, a Alta Diocélia, que está com algum probleminha ali para entrar na internet, mas talvez daqui a pouco ela se junte a nós. E a gente vai começando, então, né? Então, eu vou apresentar o pessoal da Modera, que com muita satisfação está aqui nesse canal, que serve exatamente para isso, para que a gente possa disseminar o nosso propósito maior, que é aquilo que a gente trabalha, né? Que é a mediação, a negociação. Essa é a nossa ideia, para que as pessoas conheçam, para que os advogados também venham participar desses novas formas de solução de conflitos, né? Então, o Vitalino é da Câmara Modera, Câmara Privada de Mediação e Conciliação. O Vitalino é advogado, é mediador de conflitos, é aluno do curso de doutorado em Direito da UBA, é professor da Universidade de Santa Maria, na Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria. A Diocélia, que eu acho que não entrou aqui conosco ainda, é professora, é mestre em educação, é advogada, especialista em direito de família e mediação de conflitos. É doutoranda em ciências jurídicas na UMSA. É mediadora. E a nossa querida Grace é advogada, é mãe do Bernardo. Acertei, Grace? Mediadora de conflitos judiciais e extrajudiciais, cíveis, familiares e empresariais. Tá todo mundo aí? Estamos todos. A Diocélia voltou, tá, que bom. E da Mediadores do Sul, evidentemente, a minha amiga e querida sócia Adriana Menelli, que é doutora e pós-doutora em educação, é professora universitária, é mediadora judicial e extrajudicial em casos familiares, empresariais e escolares. É negociadora com formação pelo método Harvard. E eu, que sou especialista em resolução de conflitos nas áreas de direito de família, empresarial e sou mestre em direito pela PUC, né? Então, nós estamos aqui para falar sobre as câmaras privadas de mediação. O que é uma câmara privada de mediação? Né? Da onde que surgiu isso? Então, a nossa proposta aqui hoje é que sejam bem-vindos duas câmaras que são credenciadas ao Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, nessa noite fria aqui de julho, né? E eu gostaria de convidar a Adriana, minha sócia, para começar falando sobre o surgimento das câmaras, como que elas se agregaram ao Tribunal de Justiça, como que funciona, mais ou menos, esse caminho, né, do surgimento de uma câmara, né? Então, passo a palavra para ti, Adri. Muito obrigada, Elisa. Primeiramente, quero agradecer o teu convite, né, de estar aqui no teu canal, debutando no teu canal, né? É muito importante, acho que é uma via de comunicação bem importante para a divulgação sobre mediação, conciliação, né, sobre as câmaras também. Também cumprimentar aqui os meus colegas, o Vitalino, a Grace, a Diocélia, que é um prazer sempre estar com vocês, compartilhando esses espaços, também compartilhando as mediações, né? A gente está sempre se encontrando aí nas sessões de mediação empresariais, familiares, no Tribunal de Justiça, e isso é muito importante, porque a gente cresce também como ser humano, como pessoa e como profissional. Mas eu acho que, primeiramente, né, dizer que falar de mediação sempre é algo muito desafiador, né? Mediação é um instituto novo, né? Praticamente poucos anos aí que nós estamos desenvolvendo, né, essa prática através da justiça multiportas. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre o histórico de tudo isso, né? Que começa com o advento do Código de Processo Civil, né, 2015, a Resolução 125 de 2010, também do CNJ, e também da Lei da Mediação, né, que se chama Lei da Mediação, que é a Lei número 13.140, de 26 de junho de 2015, que institui, então, né, uma nova forma de resolução de conflitos,
né, com várias portas, com vários caminhos a serem buscados para que as pessoas possam resolver as suas questões conflituosas, né, as suas controvérsias. Então, a justiça multiportas, ela vem a se opor, né, ao sistema clássico da heterocompositivo, né, porque ela busca justamente a autocomposição, né, que aí nós podemos reportar a escola de Harvard lá de 1976, né, com o Sander e demais, né, estudiosos dessa área, mas sempre colocando que a resolução de conflitos ela tem vários caminhos a serem seguidos, dentre eles, né, a mediação de conflitos, que pode ser realizada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Sejusques, né, ou também de forma privada, né? Então, através da lei da mediação, muitos organismos foram criados para facilitar esse instituto, né, da mediação e da conciliação para as pessoas poderem, de uma forma mais informal, né, de uma forma sigilosa também, mas muito mais rápida, célere e menos custosa. Então, é sempre importante colocar que a lei da mediação, quando ela traz essas possibilidades, ela mostra, né, um caminho a ser buscado, mas também ela dá alternativas, né, como, por exemplo, as câmaras privadas de mediação. Então, na lei, né, 13.140, nós podemos ver ali como organizar, como instituir uma câmara de mediação, né, ao qual nós estamos aqui envolvidos, né, a Câmara Modera e também a Mediadores do Sul, que tem poucos anos, digamos, de instituição, né, mas, né, são câmaras que estão aí credenciadas pelo Tribunal de Justiça e também, né, são câmaras privadas que a sociedade pode buscar, né, de uma forma a não judicializar, né, mas de uma forma muito mais tranquila, simples, informal, né, buscar resolver os seus conflitos. Claro que, além das câmaras, nós temos mediadores privados também, que não estão diretamente ligados a câmaras, né, e que também podem realizar mediações extrajudiciais, privadas, né, e aí depois homologar pelo Tribunal de Justiça, né, essas decisões. Mas essa forma de resolução de conflitos, né, de uma forma bem mais autocompositiva, onde as pessoas podem se empoderar a resolver os seus problemas, é uma alternativa aos métodos adversariais, porque ela possibilita uma comunicação, ela facilita o diálogo, é uma intervenção pacífica, né? Tem sempre uma pessoa, um terceiro, facilitando esse processo, né, ausente de poder, porque o facilitador ele não determina, ele não diz, né, para as pessoas o que elas devem fazer, pelo contrário, né, facilita o ambiente e esse diálogo para que as pessoas possam se empoderar e aí sim buscar resolver as suas questões por elas mesmas, né, ao invés de um juiz, né, alguém que vai determinar, né, ou dar uma decisão, né, em cima de fatos que muitas vezes, né, não são, a decisão não é favorável a um, a outro, né, às vezes nem aos dois. Então, é uma autodeterminação das partes, é uma nova realidade de entendimento, é um processo também mais informal, porque as pessoas têm condições de relatar os seus fatos, trazer, inclusive, os seus sentimentos, os seus problemas, o outro vai escutar, ter a escuta ativa, para poder entender também e ter um pouco mais de empatia com relação ao outro. Então, é uma negociação assistida, né? O qual chega-se, então, possivelmente ou não, né? Mas a um acordo, a um entendimento, a um compromisso mútuo. E as câmaras de mediação, elas são canais possíveis, então, né, para que as pessoas possam buscar além, né, da judicialização, porque hoje em dia, né, nós estamos aí com o Poder Judiciário abarrotado de processos, né, os quais muitas vezes demoram até 10 anos para serem resolvidos.
né? É Enquanto mais, né, Adriana? Às vezes, é, muitas vezes. ou mais, dependendo do Dependendo. processo, né? Uhum. Então, muitas vezes, uma câmara de mediação, né, quando se busca, né, existem ali mediadores capacitados, pessoas competentes, estudiosas, né, que podem sim facilitar um processo e resolver essa situação em poucos meses, né? Às vezes, em poucas sessões de mediação. É Então, a verdade. justiça multiportas, ela abre outras possibilidades para que as pessoas realmente possam buscar, né, resolver os seus conflitos de uma forma muito mais tranquila. Então, é importante divulgar para a sociedade, disseminar essas informações, colocar para as pessoas que existem novos caminhos, né? Que anteriormente era somente a judicialização, né? Os métodos heterocompositivos, hoje, pelo contrário. Então, as pessoas precisam ser informadas, precisam ser conscientizadas. É claro, é um instituto ainda muito novo na sociedade brasileira, mas que aos poucos, né, vai se mostrando, né, o quanto realmente esse caminho é possível e é muito menos doloroso, né, porque as pessoas muitas vezes sofrem, né, têm as consequências financeiras, inclusive as repercussões financeiras, né, de expender de altas quantias, muitas vezes, né, para sustentar um processo judicial durante anos. Então, é importante, eu acho que esse canal aqui, Elisa, é muito importante para que a gente possa divulgar, que a gente possa esclarecer, né? E nós estamos aqui à disposição, né, Com de certeza, e vão vir várias vezes, né? Por esclarecer. mim, vocês vêm, olha, a Dilcélia saiu, que pena. Mas assim, acho que ela está com um pouquinho de dificuldade ali na conexão dela, mas a gente vai seguindo. Adriana, muito obrigada. Eu acho que deste um panorama bom, assim, inicial, né, de como que funciona hoje, para as pessoas terem uma ideia de que existe uma possibilidade de mudar o padrão, mudar a cultura da Uhum. judicialização, né? Não que a gente não respeite a decisão dos juízes e do Poder Judiciário, muito pelo contrário, é uma forma de qualificar o trabalho deles, porque na medida em que a gente não leva tudo para dentro do Poder Judiciário, o juiz que está lá abarrotado de trabalho com diversas causas, ele poderá dar mais atenção àquelas demandas que realmente precisam de um olhar do juiz, né? Que não tem como resolver efetivamente se não for desta maneira, né? Se não for através de uma composição. Né? Nós temos conseguido nas áreas de família, na área empresarial, basicamente nas câmaras, né? Composições muito interessantes nas áreas de família e nas áreas do direito empresarial, e muitas vezes em demandas que são bastante complexas, né? Então, realmente é necessário que haja essa mudança de cultura, né? O brasileiro, e principalmente o gaúcho aqui, tem a cultura do litígio muito arraigada. Hoje, o MEC já tem uma disposição, uma recomendação de que as universidades coloquem no seu programa, no seu conteúdo educacional, a resolução de conflitos, a mediação, né? Temos aqui um professor que dissemina isso na Universidade lá de Santa Maria, lindo o trabalho que ele faz, né? Então, isso é um caminho que nós estamos aos poucos fazendo, né? E a Câmara tem uma peculiaridade muito especial, porque é um local de debate. O que é uma Câmara, né? Pela própria definição do dicionário, Câmara é um lugar de debate. Tem a Câmara de Deputados, a Câmara de Vereadores, é lá onde se debatem questões, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, o que é uma Câmara? Não sei o que é uma Câmara. Câmara é apenas um nome que foi utilizado, né, um termo utilizado pela lei para exatamente colocar esse local como um local onde as pessoas podem ter a certeza de que elas terão confidencialidade, de que elas terão a imparcialidade de um facilitador, de um mediador, de um negociador com bastante treino e bastante competência para articular entre, né, os interlocutores de uma demanda
que vem à Câmara e levar isso de uma maneira que possa chegar a um acordo, né? E muitas vezes acontece da gente não conseguir um acordo, né, dentro desse processo, mas eles acordam depois, eles conseguem, né, fechar num outro momento. Então, sempre há uma aproximação quando a gente faz o trabalho de mediador, né, e de negociador. Então, eu queria trazer, assim, para a Diocélia, a nossa querida, que eu acho que finalmente conseguiu estabilizar lá a transmissão dela, né? Sim, ok. Conseguiste? Está nos ouvindo? Ok, sim. Tá, que bom. Que a Diocélia trabalha bastante na mediação familiar, né? E qual é a importância da Câmara, qual é a importância do mediador, que tem um preparo na área do direito de família, né, na área familiar, para que consiga conduzir, né, com bastante expertise, com bastante cuidado que merece a mediação familiar, né, dentro da Câmara, né? Por que a Câmara é tão especial que pode servir como um lugar que as pessoas possam achar um entendimento, né? Ao invés de ficar litigando anos e anos no Poder Judiciário lá e se desgastando emocionalmente, né? O que vem do direito de família que é tão peculiar hoje em dia, né? Que nos traz isso, Diocélia? Pois é, o meu nome é Diocélia, eu sou mediadora aqui da Modera, Câmara Privada de Mediação e Conciliação de Santa Maria. Estamos juntos, então, hoje com as colegas Elisa e Adriana, do Mediadores do Sul, e junto também com nossos colegas aqui da Modera, a Grace e o Plínio, para esclarecer a respeito das câmaras, né? Nós estamos muito satisfeitos com o trabalho da nossa Câmara Privada e está cumprindo um dos nossos grandes objetivos, que é humanizar o acesso à justiça. Que as pessoas acreditam que o acesso à justiça seja apenas pelo judiciário. E como os colegas já colocaram, existem multiportas, existem outros meios de acesso, né? E não menos efetivo como o judicial. E através das nossas câmaras, nós conseguimos chegar no âmago da questão. Porque muitas vezes um processo, por exemplo, de separação, né, de divórcio, que chega muito nas nossas câmaras, ele vem com muita dor, com muita mágoa. E ali o local certo é um local seguro em que as pessoas poderão colocar os seus problemas, as suas inquietações, com garantia do maior sigilo. E nessa colocação das suas dores, elas vão reatando, né? Vão curando. É curador, como eu sempre digo, né? Não é uma terapia, mas é terapêutico a questão da mediação quando envolve família. Eles sempre saem melhor. E como a colega falou, o objetivo maior não é o acordo, e sim o diálogo, o reatamento do diálogo. Ontem mesmo nós fizemos uma mediação, que não é esse o nosso objetivo também, de conciliar, de fazer o casal voltar, em que eles voltaram. Voltaram por quê? Porque o marido, o mediando, ele declarou muitas coisas durante a mediação que a medianda não sabia. Ele nunca disse que gostava tanto dela como ele conseguiu falar ali na mediação. Ele disse que não sabia como é que ela ia receber essas declarações dele. E na mediação ele conseguiu, né, e declarar que ele gostava de ter uma família estruturada, que ele não queria se separar da filha dele, e que ele amava muito ela, só que ela era meio assim, ela não dava abertura para que ele chegasse, se aproximasse e dissesse o quanto ele amava ela. Então, eu digo, num momento de mediação, é uma oportunidade deles abrirem o coração, né, e de colocarem os seus sentimentos e emoções, e é muito bonito, mesmo não sendo esse o nosso objetivo, que é o de reatar, né, a gente quer melhorar, proporcionar uma melhora no diálogo, que eles falem sobre as crianças, né? Inclusive quando envolve crianças, o nosso objetivo maior é o bem-estar
desse ser, né, que depende daquelas pessoas, né, e que às vezes são usados como bala de canhão, como dizia uma juíza lá de Porto Alegre, para ferir o outro, né? Porque sempre tem aquele aspecto da vingança. Isso aí não faz parte, não é? A gente não está ali para julgar. Nós estamos ali para ouvi-los e não para julgar quem que causou, quem que foi o pior, quem que foi o melhor. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ouvir a dor de cada um. Então, como dizia o Vará, o objetivo da mediação familiar é reescrever o amor nas relações partidas. Eu acho tão bonita essa frase. Bonito, que interessante, Giocélia. Tão bonita essa frase dele, né? Muito, muito bonito. Amor nas relações partidas. Porque o amor maior deles são os filhos. Né? Exatamente. E esse filho tem que ter um pertencimento, ele tem que se sentir pertencido àqueles pais, para ele poder crescer saudável e equilibrado. Eu sempre digo para os meus mediandos, vocês querem que os filhos de vocês sejam melhores que vocês. E para eles serem melhores que vocês têm que dar essa oportunidade. E é agora. E é agora. Independente que vocês vão ter outra família ou não, né? Mas a criança, aquele ser que vocês colocaram no mundo, ele tem que ser protegido, né? Daí tem aquelas discussões sobre valores de alimentos, e não é aquilo ali. No fundo, não é sobre o valor a questão. A questão é eles prolongarem aquela discussão, né? Para ficarem, né, se engalfinhando e se vingando um do outro, o que não é o objetivo. Com certeza. E a gente destaca, né, Giocélia, muitas vezes através da mediação, questões que estão por baixo, que estão implícitas e que no processo judicial não aparece, né? Exato. E aqui, dentre nós temos uma oficineira de parentalidade, que é a Adriana, que agrega muito, ela tem formação em oficina de parentalidade, e ela agrega muito nessa questão, porque eles veem melhor, né? Depois da oficina de parentalidade, eles vêm mais calmos, tanto os dois genitores, né? O pai e a mãe, e conseguem acalmar um pouco as suas emoções, né? Tá? Exato. E hoje eu estava conversando até com o colega Vitalínio a questão do termo, né? Que o nosso termo de entendimento que a gente faz no final da mediação é um termo com a linguagem dos mediandos. Então, uma sentença judicial, se não tiver um advogado para esclarecer sobre o que é escrito ali, as pessoas não entendem, né? E na mediação, não, o termo é escrito com as palavras dos mediandos. Então, é uma coisa que é da família, que é deles, que é da vivência deles, e é uma coisa que tem o mesmo valor também de uma sentença judicial, né? O termo homologado, ele pode ser executado, ele tem valor para cartório, para eles averbarem lá na certidão de casamento, é tudo certinho, né? A gente que tem o aval do tribunal, as câmaras são altamente sérias, né? Nessas questões de regularização da vida das pessoas, que as pessoas têm que regularizarem. Às vezes, os medianos chegam dizendo assim, nós não precisava estar aqui, nós podia ter nós mesmos, né, combinado e feito esse acordo e pronto. Eu digo, não, vocês estão aqui para regularizarem. Vamos deixar a vontade de vocês escrita, né? Porque o que está escrito está no mundo. E a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E a criança precisa dessa segurança, precisa saber que no dia ela vai ter os alimentos, que ela vai ter o material escolar, que ela vai ter o transporte, né? Então a gente precisa dar esse respaldo, e isso aí é só através do diálogo, porque muitas vezes eles se eximem dessa obrigação para castigar o outro cônjuge, né? Na família é complicado, né, Giocélia? Eu queria ouvir a Grace um pouquinho também sobre as mediações de família, como é que entra na Câmara, como é que funciona, qual é a vantagem, né? Porque a gente tem visto assim também, né, que agora saíram o
o CNJ divulgou naquela pesquisa que faz anualmente, né? O tempo de duração de um processo judicial, eles não especificaram ali, mas qualquer processo judicial generalizado, né? No processo de conhecimento, fora a parte de execução, que muitas vezes precisa executar a sentença do juiz, né? Em torno de 5 anos e 9 meses, é uma média de duração de um processo judicial, né? Significa exatamente que o judiciário está abarrotado, né? Tem tanto demandas lá de vizinho brigando com vizinho, como questões societárias de empresas de grande porte, né? De tudo quanto é ordem. Então, talvez, olha que importante isso que a Adélia trouxe, né? Muitas vezes o destaque de interesses e de emoções, né? Principalmente na família, mas isso também ocorre nas empresas. A gente faz mediação no empresarial, sabe, né? E aí eu queria trazer um pouquinho a Grace aqui para nós, para ela contar da experiência dela e como que pode ser vantajoso, né, a mediação na Câmara. Nesse sentido, qual é o diferencial das nossas câmaras, né? O que vem que é bom? Obrigada, Elisa, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje conversando um pouquinho e esclarecendo pontos que são dúvidas de muitos dos teus ouvintes, sejam eles pessoas ou até mesmo procuradores. As câmaras de mediação têm vindo ao auxílio, principalmente em relação à celeridade da resolução dos conflitos, ao meu entender. Como tu mencionou, o tempo médio de um processo judicial entre o ingresso com a petição inicial até a sentença de um juiz é em torno de 5 anos. E muitas vezes as pessoas não têm esse tempo para ficar esperando uma decisão para o seu confronto. Além do que, diversas vezes o processo acaba distanciando ainda mais aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, essa é uma das grandes vantagens das câmaras de mediação, trabalhar o conflito de uma forma mais célere, com certeza mais vantajosa economicamente para os envolvidos, tendo em vista o tempo processual, o gasto que muitas vezes se tem com o processo, e o tratamento, né? O tratamento individualizado, o tratamento mais humanizado, pessoalizado, que os mediadores cadastrados às câmaras de mediação, né, que são homologadas pelo Poder Judiciário, podem trazer. A segurança jurídica também é um ponto bem importante que a gente pode destacar, já que o termo, se houver algum acordo, o termo de entendimento, ele pode ser homologado por um juiz. E isso é, como eu chamo, uma sentença que foi criada por eles. Então, ela tem, sim, um poder, né, de homologação e serve como um título executivo extrajudicial, se não for enviada para a homologação de um juiz, ou um título executivo judicial, como uma sentença. Exato, é isso mesmo, né? E é rápido, né? Através da Câmara, a gente, como as câmaras, estamos falando aqui de 2 câmaras que são credenciadas ao nosso Poder Judiciário aqui, né? Então, inclusive, assim, nas demandas empresariais, eu tenho notado que eles estão começando, os advogados estão começando a se ligar, né? Olha, mais rápido lá. Pode faz logo a intermediação com o facilitador que são os mediadores, né? A gente é preparado, inclusive, né, para esse tipo de demanda. E rapidamente já se abre o espaço dentro do Poder Judiciário para a homologação de um acordo. Então, é muito rápido, né? E aí eu queria trazer o nosso... Com certeza, né? Sim, acredito que seja a média de tempo que vocês tenham também aí na Mediadores do Sul, mas aqui na Modera a gente tem um tempo médio de homologação, depois da última sessão, quando a gente envia para a homologação, em torno de 30 dias. E a gente sabe que hoje em dia, às vezes, um processo, mesmo que tenha já um acordo entre as partes, que ele entra judicialmente para a homologação através do procurador,
ele fica aí 6 meses, 1 ano, aguardando a homologação. Então, essa é outra grande vantagem das câmaras de mediação. O prazo para a homologação é muito célere, todo o sistema prevê, né, a gente tem apoio do Ministério Público, de alguns juízes, então é possível homologar aí em 30 dias. É isso aí. E eu queria trazer o Vitalino, então, nosso querido professor aqui da Universidade de Santa Maria, para ele trazer um pouquinho também da experiência dele como professor, como é que está sendo visto ali na universidade, a questão da mediação, da resolução de conflitos, da negociação, que eu acho importantíssimo, né? E também depois te perguntar sobre o papel dos advogados, porque a gente precisa dos procuradores, né? Eles são essenciais ao nosso trabalho, né? E como que a gente pode aprimorar, né? E informá-los melhor, inclusive das vantagens que podem ser advindas das câmaras privadas. Boa noite, Elisa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite, gurias e os nossos telespectadores, né? Por que não dizer assim, né? Sim, a minha experiência enquanto professor vem aonde eu acho que precisa ser mudada a consciência dos advogados, né? Justamente que me tocou falar um papel do advogado, é muito importante a gente começar na base, né? Mudando dentro da universidade e mostrar para eles, né, a saturação de um judiciário, trazendo os números do CNJ em números, né, que trazem um processo médio de 6 a 10 anos, aí, como vocês já falaram, mostrando que existem alternativas através da negociação, da conciliação, da mediação, da arbitragem, né, que os advogados podem atuar, né, tanto como advogados, como negociadores, conciliadores, mediadores e árbitros. E é importante destacar também, né, justamente o grande papel que o advogado possui no sentido de facilitar o caminho para o cliente dele. Eu costumo dizer para os clientes que atualmente hoje você tem 2 portas, né? Claro que a Adriana nos comentou aqui que existem várias outras, né? Mas a gente pode resumir em 2, para ficar mais fácil a explicação. Dizer que tem uma que é blindada, reforçada, multiplicada, que vai demorar um pouco para tu abrir, ela é pesada, e que muitas vezes pode emperrar no meio do caminho e não abrir totalmente. E temos uma outra via, né, através desses mecanismos alternativos de resolução de disputas, como a mediação e a conciliação com que nós trabalhamos, né, que é uma via mais facilitada, justamente porque o advogado que conhece esse mecanismo, ele vai orientar o cliente dele a buscar esse acesso. Porque, através daí, ele vai estar, de certa forma, buscando facilitar o caminho para o cliente, no sentido de que, olha, se você seguir por aqui, você vai conseguir falar com a outra parte, pode não ganhar o que você quer, mas os resultados para o seu psicológico, o seu resultado financeiro, pode ser muito mais agradável do que você esperar anos e anos e anos e obter uma sentença que não lhe satisfaça e vai lhe provocar um desgaste emocional, financeiro muito grande. Então, o advogado ele tem um papel essencial, né, no sentido de facilitar o diálogo com o cliente para com a outra parte, tentando buscar o equilíbrio naquelas relações harmoniosamente. Claro que isso também é papel do mediador, mas é importante que o advogado tenha consciência desse papel, né? Porque se o advogado não tiver consciência do papel, buscar sempre aquele quesito adversarial que nós aqui fomos formados nesse sentido para ir à luta, muito provável que se a gente seguir lutando, combatendo, sendo combativo, nós vamos levar o nosso cliente a um desgaste psicológico atualmente desnecessário dentro de uma sociedade que busca uma resposta muito rápida, né? As pessoas não sabem mais aguardar ou não querem aguardar para ter uma resposta que não lhes satisfaça. Então, o mecanismo da mediação é um caminho muito mais rápido para o advogado, né? E isso nós, como
donos de Câmara, né, é muito importante a gente falar, né, que a gente vende resultados, né, para os nossos colegas advogados. Por quê? Porque através do nosso serviço, ele consegue entregar para o cliente dele uma resposta muito mais rápida se o cliente entender bem o que é que foi contratado. No sentido de que, dentro de uma Câmara privada de mediação, a gente tem pessoas capacitadas, isso a gente pode ver aqui na leitura dos currículos, né, que vão ser capazes de utilizar ferramentas de comunicação, ferramentas de negociação da escola de Harvard, como mencionado por vocês, que vão estar dentro da conciliação e da mediação, de modo a ajudar aquelas pessoas a obterem um resultado, se não é o esperado, ao menos o melhor nesse momento, para ter uma resposta muito mais rápida, né? Como a Grace falava, a gente tem uma resposta do judiciário rapidíssima, se for necessária a homologação, né? E é importante fazer um destaque quanto à homologação, que a homologação é necessária quando, né, é exigida a participação do Ministério Público, né? Casos de criança, incapazes, né, que são casos que o Ministério Público precisa dar a tutela dele, precisa dar o aval. Então, isso você consegue fazer também pela uma Câmara privada de mediação. Então, por exemplo, aos ouvintes que não são da área do direito, que são nossos clientes das câmaras, né, que estão aqui ouvindo, divorciou, perdeu um ente querido, né, busca uma Câmara de mediação. Por aqui a gente vai conseguir resolver o problema, mas, claro, tudo isso depende de vocês, né? A gente vai estar aqui para facilitar essa comunicação, mas a resposta que o judiciário vai te levar 3, 4, 5, 6 anos para te entregar, aqui, dentro da mediação de conflitos, você vai ter muito mais rápido a resposta. Então, com o termo de entendimento em mãos, que vale como sentença, como falado por vocês, a gente vai ter já a possibilidade de levar a registro no cartório de imóveis, pagar os tributos necessários para transferências, ou seja, facilita o caminho e tu entrega uma resposta mais rápida e satisfatória aos seus clientes. Então, tanto o cliente que contrata quanto o advogado, ele recebe mais rápido a resposta que ele espera. E é importante, Elisa, eu estou vendo aqui que atrás de ti tem uma coleção do Érico Veríssimo, né? Grande poeta gaúcho. Tem duas, na verdade, não tem só uma, tem duas lá em cima, tem mais. Tem o Tempo e Vento, né? Enfim, né? E aí o Érico Veríssimo traz uma frase para nós, né? Que é: quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. E então, sejamos nós da Modera e das Mediadores do Sul. Olha que lindo! Gente que constrói moinhos de vento. Olha só. Ai, muito lindo, obrigada. Vamos construir moinhos de vento, né, para trazer alternativas a esse judiciário que cria barreira para as pessoas, né? Vamos buscar o acesso à justiça, trazer o acesso à justiça de um modo muito mais rápido. É isso, então, achei a minha participação, né? E vamos conversar mais aí, que o debate está muito bom. Tem os casos ainda, tem bastante coisa para falar. Elisa, deixa eu só contribuir um pouquinho aqui com o Vitalínio. Eu penso assim, que, Vitalínio, que é uma caminhada, né? É uma caminhada que nós estamos aí construindo conjuntamente, nós mediadores, né? Aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, somos muitos mediadores, credenciados no Tribunal de Justiça. Existem, claro, os que não estão, né, que não são mediadores judiciais também, né, mas eu acho que é uma trajetória que está sendo consolidada, né, ainda é muito nova, conforme eu havia falado, mas eu acredito muito que isso vai ser, digamos assim, constituído, né, como um espaço legítimo, né, para a resolução de conflitos um pouco mais adiante, já que, né, nós estamos construindo conjuntamente, junto com o Tribunal de Justiça, as câmaras também, esse caminho que é um caminho que realmente é muito mais tranquilo para a resolução de um conflito, tanto familiar quanto empresarial, até escolar,
né? Porque existem aí projetos de mediação escolar lindos que podem ser já constituídos dentro das escolas, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, é importante, né, que as pessoas possam se conscientizar, que a justiça também possa abrir caminhos para nós, mediadores, e para as câmaras privadas também, né, para desafogar o judiciário, porque nós estamos vendo aí um acúmulo ainda muito grande, né, de processos dentro do judiciário. Então, eu acho que é um caminho realmente que está sendo construído, e eu espero, tenho muita esperança aí que a gente vai constituir daqui a algum tempo aí uma cultura na sociedade de resolução mais tranquila, mais célere, mais fácil de resolução de conflitos. Muito bem, Adriana, muito obrigada. Olha que interessante o que vocês estão trazendo aqui, né? A importância do advogado do advogado moderno, do advogado colaborativo, do advogado de 2023, né? Pode ser uma pessoa que tenha mais idade, que tenha uma bagagem na advocacia, que nós vemos aqui advogados mais antigos, né? E que já internalizaram o mapeamento do conflito, né? Do seu cliente, o mapeamento, as vantagens que o seu cliente vai ter em procurar uma câmara de mediação, em procurar a mediação com mediadores qualificados, porque isso também é importante. É o outro lado, né? Porque a gente vê muito no empresarial, e eu sei que a Grace também vê bastante isso, no empresarial, os advogados às vezes não confiam na mediação. Eles não querem vir, eles acham que é um sistema que tem que continuar sendo no judiciário, e de repente a gente consegue acordos muito bons, muito amarrados, muito importantes para o empresarial, né? E até eu queria que a Grace trouxesse um pouquinho sobre isso, né? E da importância também do mediador ser preparado para esse tipo de demanda, porque não dá para ser qualquer pessoa que não tenha nenhuma noção, a gente tem que ter um preparo, né? Um pouco mais de qualificação para isso, né? Queria chamar a Grace de novo para nos tratar um pouquinho do empresarial, que eu sei que ela adora. Com certeza, Elisa. A mediação empresarial se tornou a minha grande paixão. Por mais que a gente faça mediações cíveis, conciliações, mediações familiares, a gente sempre tem a área, né, que mais mexe que se identifica, que mexe com o nosso coração. E a empresarial me trouxe isso. A mediação empresarial veio, né, com uma força um pouco maior a partir de 2020, onde todos nós passamos por momentos bem desafiadores por causa da pandemia do Covid. Então, nós tivemos no ano, né, no finalzinho de 2020, a alteração da Lei 11.101, que era de 2005, com a Lei 14.112. E ali ela trouxe, principalmente no artigo 20A, a possibilidade da recuperação extrajudicial. É uma lei que já regulamentava a recuperação judicial, e aí ela veio regulamentando agora, então, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, a falência do empresário e a sociedade empresária. Ela nos traz que a mediação e a conciliação servem a qualquer momento, elas devem ser incentivadas a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Então, vai nos trazer também possibilidades de negociar os mais diversos assuntos dentro das empresas. Por exemplo, disputas societárias, encerramento de empresa, levantamento e negociação de dívidas com credores. Ela serve para tudo isso. E dentro da recuperação extrajudicial, muitas vezes se pensa, a minha empresa é uma empresa familiar, eu não vou utilizar a mediação ou a conciliação porque tenho uma dívida baixa com os meus credores, ou então, a minha dívida é muito grande, não vai ser através da mediação e da conciliação que eu vou conseguir resolver.
E isso é um mito, né? Nós temos tido sucesso com diversas mediações, sendo elas judiciais ou nas câmaras de mediação, com valores variados, né? Eu tive mediações que atingiram 15, 20 milhões de negociações de dívidas. Os bancos já estão mais acostumados a trabalhar agora. Teve uma resistência no início, já que a maioria da mediação empresarial veio com mais força a partir de 2020, com a criação de um Sejusc específico, um Sejusc empresarial, que abrange todo o Rio Grande do Sul. Que é referência aqui, né, Grace? É referência para outros estados. Tem estados aí que estão vindo para o Rio Grande do Sul, estão entrando em contato com os juízes daqui que trabalham já com os Sejuscs e homologam os acordos que nós firmamos. Então, os estudos estão vindo ao Rio Grande do Sul para saber como é que funciona aqui, porque que o Sejusc daqui está tendo tanto êxito. Mas a ideia da mediação empresarial é resolver, né, e tentar manter a empresa funcionando, tentar proteger, né, aquela empresa, muitas vezes familiar, para que ela continue em atuação, para que antes mesmo de ingressar numa recuperação judicial, antes mesmo de extinguir aquela empresa, de encerrar, que as pessoas tenham a oportunidade de sentar, conversar e tentar resolver esses conflitos para que aquela empresa siga funcionando, fomentando a economia aqui no estado. É isso aí, obrigada, Grace. Eu acho que é super importante, já te passo a palavra, Adriana, é super importante a gente ressaltar que os mediadores que compõem as câmaras privadas de mediação, que são credenciadas aos tribunais de justiça, que não é só aqui no Rio Grande do Sul, tem no Brasil inteiro, né? Eles têm que ser muito qualificados. São mediadores que têm que atuar nas áreas civil, nas áreas na área de família, na mediação familiar e também na mediação empresarial no contexto dos Sejuscs. Então, nós atuamos tanto no corpo dos mediadores, que não são de câmaras também, porém estão também nesse patamar, né, de mediação familiar, de mediação empresarial dentro dos Sejuscs, né, que são os centros de tratamento dos conflitos nos tribunais, no Poder Judiciário, e também atuamos na Câmara Privada, né, que é, então, credenciada ao tribunal. Então, isso dá uma autoridade para a Câmara, né? Acho que é importante ressaltar isso, porque, principalmente nas demandas empresariais, né, a gente precisa de uma qualificação mais sofisticada. E as câmaras hoje já têm essa qualificação, como a Grace ressaltou ali. Muitas vezes vem empresas que estão tratando de recuperações judiciais ou extrajudiciais bastante complexas e que a gente consegue levar e muitas vezes dá um resultado muito bom, né? Eu ontem terminei uma mediação, foram 5 sessões, 22 anos de processo, uma dissolução societária, né? Olha, fizeram a satisfação que eles conseguiram fazer aquele acordo, todo tecido, todo bonitinho, execuível, tudo direitinho, né? Como disse a Diocélia, que ressaltou na família, né? Mas no empresarial isso é muito importante também, que ele seja muito execuível, né? Tem que ser nas palavras, muitas vezes, das partes, porém, ele tem que ser execuível, ele tem que ser... ele tem que acontecer, né? No mundo jurídico, digamos assim, né? Eu acho que a Adriana queria ressaltar... Eu só contribuir com a fala da Grace, que a gente faz também muito tutela cautelar antecedente, né? Que é o passo anterior à recuperação judicial e que muitas empresas procuram, né, a resolução de conflitos de uma forma mais tranquila, mais amigável, né, com os seus credores, enfim. Então, é uma possibilidade. E essas empresas estão migrando muito para as câmaras privadas, né? Não só buscando o Poder Judiciário, mas estão migrando para as câmaras privadas, porque por que eu vou, entende, judicializar ou já entrar com pedido de recuperação judicial, né, se eu posso tentar resolver antes, né, de entrar com a recuperação?
Então, as câmaras privadas são alternativas, sim, possibilidades para que essas empresas que hoje em dia, né, com toda a situação econômica, com tudo que se passou, principalmente depois da pandemia, né, muitas empresas estão assim com problemas financeiros e economicamente inviáveis para continuar o seu negócio. Então, elas estão buscando resolver, né, para poder ter uma vida ou ter assim uma vida, uma sobrevida, né, talvez de mais alguns anos e resolver a sua situação financeira com seus credores. Então, a tutela cautelar antecedente tem vindo assim com muita força, né, para a mediação. E eu acho isso muito importante, porque a Câmara privada ela pode ajudar, né? Ela pode realmente. E falando só sobre a questão do empresarial aqui no Rio Grande do Sul, muitas empresas de outros estados estão buscando não só o Poder Judiciário, mas as câmaras privadas aqui também do Rio Grande do Sul, né? Tendo em vista os resultados que estão sendo alcançados com a mediação empresarial. Então, acho que é um dado importante também, né, Vitaline? Colaborando aí, Adriana, ainda, né? Onde é que está esse detalhe de poder escolher a Câmara privada ou poder escolher o mediador da confiança, né? O Código de Processo Civil de 2015 já permitiu essa possibilidade de escolher o mediador ou a Câmara de Mediação da sua confiança. E isso é muito importante, né? Quando se demonstra dentro da Modera, dentro da Mediadores do Sul, né, com os casos que vocês trouxeram, exemplos que a gente construiu em conjunto com as partes, né, de casos que se terminaram após 22 anos, casos complexos, né, demonstra muito de que as pessoas podem ter a garantia da certeza de um trabalho de confiança e qualificado que tem dentro da Modera e da Mediadores do Sul, e isso é muito importante de ser destacado, né, porque as pessoas podem escolher buscar o nosso serviço para isso. E aí que entra o nosso papel enquanto disseminador do nosso serviço perante as pessoas, para conhecer uma câmara privada de mediação, entender que o nosso serviço é um facilitador. E aqui não tem ninguém que é advogado, não há gestor, não, enfim, nós todos somos mediadores, facilitadores da comunicação, e o que a gente quer é ajudar na construção ou na reconstrução de relações humanas, relações empresariais, né? É isso que a gente visa, é isso que a gente quer, com o trabalho que a gente tem, com a qualificação que a gente buscou ter, para hoje poder dizer aqui que representa a Modera e a Mediadores do Sul. E também poder estar vinculado ao Tribunal de Justiça é uma grande satisfação para nós, né? Porque facilita também o caminho para o advogado que quer ter a segurança jurídica de ter uma certeza de que aquele acordo será cumprido. Claro que a gente tem que levar em conta, sim, a palavra das pessoas, mas às vezes, por questões técnicas e às vezes também por uma questão de segurança jurídica, é necessária essa homologação e que só quem pode dar são as câmaras privadas. Aqui, no caso, Modera e Mediadores do Sul. Eu acho que isso a gente tem que deixar bem marcado, né, porque as pessoas podem ter a certeza que, contratando Modera ou Mediadores do Sul, vão ter essa segurança jurídica de que vão ter uma homologação judicial do acordo que foi feito por nós. Obrigada, Vitalino. Eu acho super importante ressaltar, né, essa questão da Câmara, porque a gente, na verdade, tem um aspecto muito importante que eu acho que permeia a Câmara. Dois, na verdade, né, que são os princípios que a gente está sujeito à Câmara, que é a imparcialidade e a confidencialidade, né? É um local absolutamente seguro para se tratar as questões. Os mediadores vinculados às câmaras, eles são extremamente imparciais e são muito cuidadosos nesse quesito, né? Principalmente nas questões da área de direito de família, que, por exemplo, um dos genitores ou um das partes, dos medianos, procura uma câmara, como que a gente vai fazer para que a outra parte tenha confiança em aderir ao nosso trabalho, não é? Tá? Então, tem que se colocar uma carta convite, a pessoa tem que fazer uma entrevista conosco para saber como é que a gente atua, ter certeza de que a gente
está ali de uma forma imparcial, não está favorecendo nenhum lado nem outro, e esse é o princípio que norteia a nossa atuação, desde o primeiro momento. Aconteceu já comigo, não na Câmara, mas em mediações dentro do Poder Judiciário, de eu ter que me dar por impedida, porque eu conhecia uma das partes, ainda que, assim, de vista, né? Então, a gente se afasta, né? E sempre coloca um outro mediador conhecido, alguém que possa compor naquele contexto, né? Então, isso é muito importante, é uma garantia muito forte que está na lei, né? São várias as garantias que estão ali, né? E, Giocélia, assim, ó, acho que no direito de família isso funciona muito mais, né? É muito mais importante, né? Exato. A gente sempre nas pré-mediações, a gente já esclarece, né? Como é que funciona a mediação, coloca os princípios, né? Mesmo que tu faça pré-mediação primeiro com aquele mediando que procurou a mediação, né? A gente já faz uma pré-mediação com ele. Depois chama a outra parte através de um convite, é claro, e esclarece, né? Também sobre todos. Eu acho que congelou. Que pena. É o Continua. meu aqui? Não, é ela, né? Então, gradativamente a gente está sempre lembrando durante a mediação sobre os combinados, né? Porque no início a gente faz Tá congelando, Giocélia. A gente não está conseguindo te ouvir. Tá congelando. Mas deu? Será? Se não, eu passo para a Grace, que pode continuar mais ou menos, ou para o Eu acho que congelou mesmo. A internet tem isso, né? Se o Vitalino ou a Grace puderem continuar mais ou menos o que ela estava dizendo, como é que funciona na Modera. Claro, o Grace, tu queres falar? Senão, continuo aqui. Vou falar só sobre um princípio que eu acho Perfeito. muito importante, que é o da confidencialidade, depois tu complementa, então, pode ser? Combinado? Então, eu acredito que um dos princípios que sejam mais importantes dentro das mediações, sejam elas quais forem, cíveis, familiares ou empresariais, é o princípio da confidencialidade. Explicando de uma maneira bem simples, ele significa que o que é dito ali na mediação fica ali. Só vai ser exposto o que for matéria de entendimento entre os envolvidos. Então, só vai para o termo de entendimento se acontecer, né, um entendimento entre os envolvidos, só vai estar ali o acordo. Tudo que foi discutido, tudo que foi trabalhado, todas as questões envolvidas ali, elas não vão sair da mediação. Muitas vezes, durante o processo, a vida particular das pessoas, a vida privada é exposta, e isso é danoso, porque muitas pessoas têm acesso aos processos. Então, divórcios, por exemplo, com filhos, guarda, relações entre sócios, não há necessidade de expor todas essas questões. As próprias empresas que estão passando por dificuldades financeiras, elas não precisam expor isso, né, para muitas pessoas. Elas podem tratar diretamente com as pessoas envolvidas de uma forma segura, de uma forma confidencial, de uma forma sigilosa, através das câmaras privadas, através das mediações realizadas nas câmaras privadas. É um destaque, né? É bem importante isso, a gente vê que é bem importante mesmo. Giocélia, consegue voltar? Eu queria acrescentar a fala da Grace, que muitas empresas estão nos procurando para colocarem as cláusulas nos seus contratos sociais, as cláusulas de mediação, e eu acho muito importante, né? Porque assegura um complemento ao finalizar ou a não dar certo qualquer problema que existir na empresa. Então, já colocar de antemão nos contratos as cláusulas que inserem a mediação. E pode colocar, inclusive, qual é a Câmara, né, Giocélia? Isso. Nós temos fornecido para as empresas aqui que estão nos procurando e tem dado muito certo. A gente faz aquele acompanhamento, né? A prevenção, né? Ao que possa acontecer,
né? A gente orienta os próprios envolvidos com a empresa, né? Como gerir, porque às vezes até tem relações familiares, porque a maioria das empresas, 80% das empresas no Brasil são familiares, né? E às vezes dá aqueles conflitos entre família e o que leva, às vezes, a se deteriorar, né, o recurso da empresa. Então, a gente já faz aquele acompanhamento, né, desde sempre, para que as empresas tenham aquela espinha dorsal, que a primeira coisa a ser trabalhado numa empresa é o relacionamento entre os sócios, entre os empresários e entre até os fornecedores, né? Que ninguém quer perder o fornecedor. Acontecem, às vezes, muita coisa por doença, por situações inesperadas que ocorrem, né? Mas não que as empresas não queiram permanecer atentas, né? E cumprindo com as suas obrigações. É isso aí. Sabe que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado justamente as relações continuadas entre as empresas, né? Eu fiz todo um estudo, a minha pesquisa, ela versou sobre os contratos de colaboração, que são os contratos de franquia, os contratos de distribuição, os contratos que têm relações longas entre os comerciantes. E essa relação é importante, porque buscar outro parceiro comercial tem um custo, que se chama custo de transação, né? Envolve fazer novos contratos, envolve achar o fornecedor, negociar preços e tal. Então, existe uma vantagem muito grande na manutenção do parceiro comercial de longa data, né? E na minha dissertação eu trouxe 2 exemplos muito interessantes lá de São Paulo, de 2 câmaras privadas de São Paulo, exatamente sobre essas relações continuadas. Uma delas era sobre... o processo já estava em fase de execução, eram 9 anos já tramitando no judiciário, uma distribuidora de combustíveis, que houve um pequeno erro no contrato lá, eles brigaram, e aí um judicializou, e o fundador da empresa, só para resumir, ficou doente, né? Não ficou muito mal, e a dívida aumentou muito. Eles conseguiram, através da mediação, refazer o contrato, cumprir todas as dívidas, né? Organizar um novo contrato de fornecimento de combustíveis naquela situação, e se tornaram novamente parceiros comerciais, né? Exato. E isso levou 6 sessões de mediação, isso dá 2 meses, 3 meses, no máximo, né? E uma outra situação também de uma franqueada, uma franquia também, que houve uma divergência lá. São divergências, muitas vezes, né? Que aí um judicializa e aquilo vira uma bola de neve. E a gente consegue... Eu digo muito assim, a Adriana já ouviu eu falar sobre isso, né? Que o tratamento de conflitos, que não necessariamente tenha que ser a mediação, né? Ele é um desfazer um nó. A gente vai puxando, puxa um fio daqui, puxa outro fio dali, puxa outro fio e vai desinosando aquilo, né? E isso tem técnicas, né? E a mediação, certamente, ela é uma técnica que vai muito melhor nas relações continuadas, portanto, nas relações de família, nas relações comerciais continuadas, né? A gente tem outros tipos, que é a conciliação também, a negociação, a Câmara também faz negociação, né? Claro. E aí nós vamos nessa parte. Diga, Jocely. Esse aspecto preventivo me interessa muito, referente às escolas também, né? Eu acho que tem que começar, né? Penso que teria que ter essa política bem forte já nas escolas de primeiro grau, né, de ensino fundamental, onde as crianças já começassem a resolverem os problemas por si mesmo, né? Não precisar de um terceiro que entre em ação para resolver por eles, porque a gente tem essa cultura, né, de ter que ter um terceiro para resolver as questões para nós, e nós temos que aprender desde cedo a resolver nós mesmos os problemas. Então, tem que começar desde tenra idade,
né? Desde pequenos, as crianças já aprenderem a discutirem sobre os seus problemas, a resolverem, né? E porque não existe um ganhador e um perdedor. Na mediação é o ganha-ganha, né? As duas partes têm que saírem bem. Eu sempre pergunto no final da mediação: vocês estão saindo confortáveis? Tá bem para ti? Tá bem para ti? Está saindo bem? Agora, se não está saindo bem, conversa, voltamos, né? A gente não tem pressa de encerrar o ciclo. A gente pode continuar fazendo tantos encontros quanto forem necessários. Agora, vocês têm que saírem bem daqui, né? E essa notoriedade, né? Nossa, de ver que as pessoas saem conversando é muito gratificante. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague, como eu digo, né? Porque É uma satisfação muito grande, né, de vê-los quando que conseguem. as duas partes saem, né? É muito importante isso, né? A Adriana pode trazer um pouquinho também da mediação escolar, que ela tem uma boa formação na mediação escolar, ela fez ela é educadora, né? Doutora em educação, e trouxe também para nós lá a mediação escolar da Argentina, que tem um histórico muito abrangente nessa área, né? Inclusive na área pública, né, Adriana? Eu acho que são experiências que acontecem em outros países, aqui mesmo no Brasil, né, ainda muito incipiente, mas, por exemplo, o caso da Argentina já tem mais de 20 anos, né, que eles desenvolvem uma política pública, e eu tive a oportunidade, uma visita lá com um grupo de brasileiros, né, de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui do Rio Grande do Sul. Nós fizemos, então, uma imersão nas escolas de Buenos Aires, da Grande Buenos Aires, conhecendo o processo, então, de capacitação dos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, né, e de eles, então, buscando resolver os seus conflitos dentro da escola, e o que repercute já hoje na sociedade da Argentina. Eu acho que o Vitalino vai ter a oportunidade, Vitalino, de conhecer essas escolas lá, tu que estás agora fazendo doutorado lá, seria bem interessante, porque realmente, assim, tem uma repercussão muito positiva, né? Porque os alunos, eles começam a criar dentro da escola uma cultura de resolução de conflitos de forma mais pacífica, levando para suas comunidades. Isso reflete nas famílias, né? O quanto uma política pública dessa é importante para um país, para uma sociedade. Aqui no Brasil, nós temos algumas políticas públicas em alguns municípios, poucos, né, mas que também têm resultados muito importantes. Então, é claro, isso tudo é uma trajetória, né? É realmente uma forma de ver e de se relacionar dentro do mundo, né? Dentro de um contexto. Mas o que eu queria trazer também, Elisa, se me permite, é com relação às câmaras privadas, que muitas vezes, né, as pessoas procuram a câmara privada, né, achando que essa câmara privada vai defendê-la, né, no sentido que, além do advogado, os mediadores também vão buscar assumir a sua causa. E, na verdade, nós tivemos um caso, eu e a Elisa, dentro da Câmara, que fomos procurados por uma pessoa até de São Paulo para resolver um problema de família, né? E nós tivemos que esclarecer a ele como que funcionava a Câmara, né? Que nós poderíamos fazer toda a facilitação do diálogo na família, né? Mas que nós não estaríamos assumindo a sua causa, e sim sendo facilitadoras desse diálogo. E isso é muito importante esclarecer, né? Que a Câmara, né, tem mediadores que são imparciais, e nós sempre atuamos de forma imparcial. Então, nós não vamos assumir as causas das pessoas, né? Então, isso é muito importante que seja esclarecido. Por isso que eu queria só complementar lá a fala da Grace, quando ela traz os princípios da mediação, né? Que um dos princípios muito importantes também é a da imparcialidade. Então, vejam como as pessoas elas precisam ter esse esclarecimento,
né? Que a Câmara ela vai poder auxiliar no processo de autocomposição, de resolução de conflitos, mas ela será sempre imparcial. Os seus mediadores serão sempre imparciais, né? Exatamente, foi bem importante tu teres trazido isso, Adriana, bem importante mesmo, porque às vezes também acontece de uma outra maneira, principalmente na família, né? Eles começam com muita litigância, muita dificuldade, colocando muito a razão do seu lado, né? E muitas vezes na caminhada a gente consegue tirar esse emocional, baixar essas expectativas, baixar esse emocional, né? E isso ocorre também no empresarial, né? O empresarial, muitas vezes, eles chegam com uma expectativa muito alta. Por exemplo, uma dissolução societária ou um acordo comercial que tenha tido, eles acham que a outra parte tem condições, muitas vezes, de pagar uma coisa que não tem condições. Então, a gente precisa baixar essa expectativa, é um volume, né? A gente vai tratando esse volume e a pessoa vai, digamos assim, entrando na real, só que ela tem que estar disposta, né? Ao meu ver, existe um dos princípios que não é quase tratado na nossa área aqui, mas que é fundamental. Para que haja uma composição, para que haja uma evolução no tratamento de conflitos, seja mediação, conciliação ou negociação, o que seja, tá? Tem que haver boa-fé. Aquele que vem para esse contexto, ele tem que estar de boa-fé. E isso, ao meu ver, já entra nos novos princípios mais modernos, né, de ESG, que é a questão toda da governança voltada para o ambiental, nas empresas, né, privadas, para o ambiental, para o social, para o corporativo, de que precisa existir uma boa-fé sempre nas negociações, né? Eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio, né? Que eles consigam chegar sempre abertos a funcionar, né? Recentemente também nós pegamos uma negociação que para fechar o acordo no final, os advogados queriam colocar muitas coisas ali, muitas garantias e muitas... Não, só um pouquinho. Isso aqui é um acordo de cavalheiros. Vocês chegaram até aqui, vocês não precisam se assegurar tanto de que tal coisa não vai acontecer. Nananana. Vocês têm que cumprir o acordo. Vocês têm que cumprir o acordo. Vocês têm que olhar para isso aqui e ver como que vocês vão cumprir aquilo que vocês se comprometeram a cumprir, né? E essa é a beleza também dessa mudança de cultura. Né? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, que nós também já estamos terminando aqui, né? Tem tanto para falar. Vitalinho. Vamos lá, Elis. A mudança de cultura, né, é algo bem difícil de ser feito, né? A gente tem aí um universo aí de alguns milhares de anos, né? Onde sempre o advogado foi chamado para falar por alguém, e agora vem o universo da mediação, que também não é tão novo, ele remonta à antiguidade também. É milenar, né? É milenar, mas agora vem retomado com grande força, né? Claro que vem inserido dentro do lado jurídico, tem os povos originários que trabalham muito a questão, não de mediação, mas de ouvir as pessoas da sua tribo, do seu povo, né? Então, isso tudo, se a gente for buscar lá no passado e trazer para o presente e ver os resultados que trouxeram, isso vai mudando a consciência das pessoas, vai trazendo novidades. Talvez o que falta aos advogados é conhecer mais sobre a mediação, não tratar a mediação como uma simples audienciazinha, e entender que dentro da mediação, dentro de câmaras privadas, existem pessoas que podem atender o caso mais adequadamente e não ficar forçando um acordo por sua conta própria, porque a pessoa sabe que o resultado, se o advogado não conseguir, é o processo. E dentro de uma câmara privada,
ou buscando um mediador de confiança, o que você vai ter? O uso adequado das ferramentas de comunicação, o sigilo e confidencialidade guardados, e também conversar com mais calma, sem pressa, mas ainda assim, sem pressa, com um tempo bem menor do que o judiciário. É só o caminho de entrada, é só a porta de entrada, né, que a gente está construindo, e eu acho que cabe a nós, né, da Modera e da Mediadores do Sul, abrir essa porta, né, para mostrar para as pessoas aqui que ouvem hoje que existe um futuro aí para ser construído, né, e que a gente não está mais, não nesse futuro, e sim estamos no presente, né, porque a gente já viu que o judiciário não responde mais, ou ao menos adequadamente, o que as pessoas esperam dele. Né? A gente vê aí vários casos de que se buscam a resposta e as pessoas não obtêm o que querem. E através da mediação, da conciliação e da negociação, a gente pode aí fazer um caminho contrário e muito mais acessível a todos e a todas. Né? Acho que é isso aí. É verdade, muito bem. Estamos terminando aqui. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu queria refazer a frase que o Vitalínio trouxe do Érico Veríssimo, que é: quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Ele veio com essa frase linda que eu nem lembrava mais, Vitalínio. É verdade. Né? Eu já li tanto Érico Veríssimo, né? Nosso grande escritor aqui do Sul. E eu gostaria que vocês, então, encerrassem com alguma coisa que queiram dizer. Né? Foi uma enorme satisfação estar com vocês aqui, meus colegas, que eu vejo sempre todos os dias, ou quase todos os dias. Né? E foi uma enorme satisfação. Vocês sabem que eu tenho uma história aí no jurídico, né? Sou formada há muitos anos, advoguei por longos anos e saí do litigioso. Eu realmente acredito que as pessoas são capazes de efetivar as composições e que os juízes e o Poder Judiciário também têm o seu valor na medida em que precisam também resolver questões que são extremamente importantes. Existem questões no direito que só se pode resolver através de um terceiro juiz, né? Questões de danos, de várias tantas, né? Mas aonde poderá haver uma composição, que é em muitos casos, a gente tem aqui, ó, pelo menos, sei lá, 4, 5 questões que foram trazidas aqui, questões de direito de família, questões de direito empresarial, na área da recuperação judicial e extrajudicial, na área dos contratos colaborativos, na área de crédito, na mediação escolar, né? Temos dentro da gestão de pessoas, de empresas, também é possível fazer trabalhos de workshops. Eu e a Adriana já fizemos, né? Dentro de organizações onde se trabalha a comunicação, a melhora das relações ali através do ensinamento de como se pode fazer a mediação entre pares, né? Na área da governança corporativa também, existe um amplo leque, né? Onde também as câmaras podem atuar e os mediadores podem atuar. Então, eu queria dar só a palavra para vocês, para a gente encerrar aqui, que foi um grande prazer. Bem, eu queria dizer, Elisa e Adriana, Italine e Grace, que é um grande prazer estar aqui hoje representando a Modera, né, junto com os mediadores do Sul, e que eu sou uma pessoa empolgada pela mediação, né? Eu sempre pensei que eu tenho uma grande caminhada como educadora, né? Eu sempre pensei que deveria ter outro meio de resolver os problemas familiares que não fosse o judiciário, porque o judiciário mais nos casos de família do que resolve, né? Sempre as pessoas saem dali mais machucadas do que satisfeitas. Então, quando eu conheci a mediação, eu fiquei encantada, que tinha uma brecha para nós resolvermos os problemas familiares sem precisar judicializar.
né? E hoje, cada vez mais, eu me aprofundo nessa área, sou uma especialista na área de família e estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje, colocando alguns parâmetros, né, da nossa caminhada. Um abraço grande e muito obrigada. Obrigada, tia Célia. Querida Grace, obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que tenho a te agradecer, Elisa, por ser a mentora desse projeto, para a gente estar aqui no teu canal hoje, divulgando as nossas câmaras e trazendo uma oportunidade para as pessoas, uma forma nova, mas que veio para ficar, que é o futuro. Uma forma diferente de resolver os conflitos, que traz muita calma, muita satisfação para os corações que estão aí hoje, pensando em como resolver tantas questões. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada aos colegas por essa oportunidade. É um prazer estar aqui nessa noite fria com vocês. Tá frio. Vitalino estava mais frio lá na Argentina ou não? Semelhante aqui, acho que está bem mais, inclusive. Tá frio, né? Tá frio. Elisa, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com teus espectadores. Sempre uma satisfação estar contigo e com a Adriana, aí, grandes parceiras da Modera, né? A gente se encontra aí nas mediações, faz essas parcerias, né? Como forma aí, como eu disse, então, de construir esses moinhos de vento e soprar para frente, né? No aspecto prospectivo, que é o que a gente quer com a mediação, né? Esquecendo tudo aquilo que ficou no passado e levando para frente essas relações, reconstruindo pontes e trazendo um novo futuro para as pessoas aí melhorarem as suas relações de casa, suas relações empresariais, escolares, enfim, tudo aquilo que a gente disse e que a gente demonstrou aqui de como que a gente pode ajudar. Muito obrigado a vocês e principalmente a ti aí por estar disseminando no teu canal conteúdos muito bacanas aí sobre a mediação e sobre como a gente pode ajudar as pessoas. Com certeza, amigo. Obrigada, obrigada. Vamos fazer várias, tá? Vamos trazer mais coisas para cá. Adriana, minha sócia querida, ela sabe que eu movimento, né, a vida de vez em quando. Querida Elisa, vamos lá, né? Querida, é um prazer estar aqui contigo, né, no teu canal, debutando aqui no teu canal, maravilhoso. Acho que é muito importante essa iniciativa, Elisa, parabéns. Também aos colegas, muito obrigada por compartilhar esse momento tão gratificante. E queria dizer aos nossos ouvintes também que procurem conhecer mais sobre a mediação, sobre a resolução de conflitos de uma forma mais pacífica, conhecer as câmaras. Também, se vocês tiverem curiosidade, conhecer quem são as pessoas que fazem parte das câmaras, nós temos o site da Mediadores do Sul, o site da Modera, ali vocês têm os nossos currículos, podem conhecer um pouquinho mais da nossa trajetória, né, como profissionais e como pessoas também, tem publicações, e também dizer para vocês que é um novo paradigma, né? Nós estamos rompendo com paradigmas antigos para novos paradigmas de formas de como lidar com as pessoas, de como nós podemos nos relacionar, né, pacificamente. Então, é muito importante que a gente saia, né, dessa polarização que hoje nós estamos na sociedade, né, daquele que ganha, aquele que perde, aquele que pode mais, que o poder, né, está sempre definindo as relações das pessoas. Vamos romper com isso, né? Vamos ser educadores também de nós mesmos e educar também as outras pessoas de uma forma a resolver as nossas situações controversas de uma forma muito mais pacífica. Então, esse é o meu recado, né? Agradecendo, então, mais uma vez, Elisa, e parabéns por essa iniciativa. Obrigada, meus queridos, fiquem bem. Cooperar é bem melhor, né? Vamos Com seguir. certeza. Obrigada, uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite tchau. a todos. Tchau, tchau. Tchau.